Aula de Geografia, continuação do módulo 3 da sua apostila. São Francisco, um rio muito importante. Hoje nós vamos estudar a página 163, a importância do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é muito importante para as regiões por onde passa, especialmente para o sertão semiárido, pois abastece de água a população da zona rural e urbana de 160 municípios. Observe na imagem a mulher lavando roupa no Rio São Francisco, em Piaçabuçu, Alagoas. O rio também fornece peixes para a população ribeirinha. Você pode ver na imagem a comunidade ribeirinha do Rio São Francisco, em Piaçabuçu, Alagoas. O rio também possibilita que se desenvolva em suas margens, em pleno sertão semiárido, a principal área produtora e exportadora de frutas irrigadas do Brasil: manga, laranja, uva, melancia, caju e maracujá são algumas das delícias produzidas ali e exportadas para vários países do mundo. As cidades da região se transformaram com a produção de frutas e o crescimento econômico gerou emprego e renda para milhares de sertanejos. Na imagem, você pode ver o cultivo de manga em agricultura irrigada no município de Petrolina. Na imagem ao lado, nós podemos ver que a produção de frutas levou desenvolvimento para Petrolina e Juazeiro. O rio produz energia para milhões de brasileiros, abrigando várias usinas hidrelétricas. Na imagem, lago da usina hidrelétrica de Sobradinho, o segundo maior lago artificial do mundo. O rio é navegável da cidade de Pirapora, em Minas Gerais, até Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Com a revitalização do rio, as barcaças poderão transportar grãos, soja, milho, café e algodão. Essas águas levam vida para o Nordeste. E são o caminho que nos guia até a riqueza do sertão. Descemos o São Francisco para conhecer suas histórias e lendas. E encontrar o verde no meio da terra seca. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e avança pelos sertões de 4 estados nordestinos, da barragem de Paulo Afonso, na Bahia, até a barragem de Xingó, em Sergipe. No percurso de 65 quilômetros, o rio passa entre os grandes paredões de arenito. É o Cânion do São Francisco, um dos mais bonitos do Brasil. Um cenário imponente, que demorou mais de 60 milhões de anos para ganhar essas formas. Vamos fazer todo o percurso de um extremo ao outro, da Cachoeira de Paulo Afonso até a barragem de Xingó. E nessa longa viagem, o verde se mistura com as pedras. Esse é um ótimo lugar para quem gosta de solidão. Nossa distração é olhar para o alto e imaginar que figuras são essas nos paredões. Aqui, descobrimos a Pedra do Lagarto. A cabeça do bicho está bem ali, de frente para o nosso bar. Mais um pouco e chegamos ao lugar onde 3 estados nordestinos se encontram. Aqui à minha esquerda está o estado da Bahia. À minha direita está o estado de Alagoas. Atrás de mim está o estado de Sergipe. E essa ilha aí no meio do cânion? Essa ilha aqui, que pertence ao povoado Xingozinho, no município de Paulo Afonso, Bahia, nós chamamos de Ilha de Ninguém. Mas tem gente que também chama de Ilha de Todo Mundo. Aí, por quê? Normalmente porque não mora ninguém e todo mundo tem acesso. E ao longo do cânion,
É possível navegar em canoas como esta por lugares estreitos. São as fendas ao lado do grande paredão do cânion. Deslizamos em águas calmas e tranquilas. Só se ouve o som da natureza. É por isso que esse lugar ganhou dos ribeirinhos o nome de Paraíso do Talhado. Por conta da formação rochosa, que ela é toda talhada, como fosse cortada. Como fosse a parede, a né? parede. E aqui é como fosse um talho mesmo. E se existe um paraíso, existem histórias de mistério. São muitas as lendas por aqui que falam até de luzes do outro mundo. As pessoas têm medo aqui, né? Tem medo até por conta desse, o que chama de fogo corredor, que é essas luzes que saem de um canto para o outro. Mas o que assusta é apenas um fenômeno da natureza. Sempre que o sol está no alto, entre o meio-dia e 1h da tarde, a luz passa de um lado para o outro dos paredões, refletindo na água e criando esse brilho dourado que assusta as pessoas. Na dúvida se o fenômeno é obra dos espíritos ou não, os ribeirinhos se apegam à fé. Eles fizeram nas margens pequenos santuários em devoção ao santo que deu nome ao rio. Eu achei que era apenas um adorno. Depois é que eu percebi que as pessoas fazem o sinal da cruz, vêm fazer orações nessas grutazinhas. As pessoas, o ano inteiro, os ribeirinhos daqui da nossa região, eles fazem promessas, eles fazem peregrinações, esses locais, porque é uma fé que tem muito grande no São Francisco. A paz no Paraíso do Talhado é quebrada com a chegada dos turistas. No ano passado, foram 150 mil visitantes em Canindé do São Francisco, cidade já bem perto da barragem de Xingó. Eles vêm para se divertir e conhecer uma das regiões mais bonitas do Nordeste. Contando sempre, é claro, com a bênção do padroeiro do rio. As águas do Rio São Francisco são utilizadas para beber, abastecer as cidades, retirar o alimento por meio da pesca, fazer navegação, irrigar plantações e produzir energia elétrica. Dezenas de municípios se formaram ao longo do leito do rio. Sem água não é possível haver cidades e agropecuária. O São Francisco garante o abastecimento das populações rural e urbana em parte do sertão semiárido de 5 estados brasileiros. Além disso, possibilita a irrigação da lavoura, particularmente na região dos municípios de Petrolina e Juazeiro, onde a cultura irrigada de mais de 40 tipos diferentes de frutas para exportação gerou emprego, renda e desenvolvimento econômico. São Francisco abriga 9 usinas: Três Marias, Itaparica, Sobradinho, Paulo Afonso I, 2, 3 e 4, Moxotó e Xingó. A energia gerada é fundamental para o abastecimento da região Nordeste. O São Francisco também abastece com energia o Vale do Aço, em Minas Gerais, por meio da hidrelétrica de Três Marias. Um sério problema é que as hidrelétricas brasileiras são construídas a partir de grandes lagos, criados para armazenar água suficiente para suprir a usina por até 5 anos sem chuvas. Esses lagos inundam grandes extensões de terras férteis e alagam cidades e vilas, provocando muitas vezes problemas sociais, econômicos e ambientais. É o caso da hidrelétrica de Sobradinho, que inundou mais de uma dezena de cidades e vilas, provocando deslocamento da parte significativa da população que habitava suas margens. O Ministério da Integração Nacional está desenvolvendo um projeto de revitalização do rio e da navegação. Quando for concluído, toneladas de grãos,
poderão ser transportados pelo trecho navegável do rio. Rio São Francisco. Nascido em Minas Gerais, ele percorre e abastece outros 4 estados: Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Vem dele boa parte da água que os povos dessa região usam para a sobrevivência, a irrigação, consumo humano, economia e comércio. Mas o Brasil inteiro se beneficia com a riqueza do São Francisco. Ele também provê a água que transformamos em energia. As cachoeiras situadas na região das divisas entre os estados da Bahia e Alagoas sempre despertaram o interesse das pessoas. O papel da Chesf era construir as usinas hidráulicas, aproveitando o potencial das cachoeiras, levando a energia para a sociedade nordestina. Das 9 hidrelétricas que existem no curso do rio, 8 são da Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. O sistema elétrico do país é interligado, então a produção é espalhada para subestações e distribuidores de energia nos mais diversos destinos. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, 60% de toda a energia produzida no Brasil é hidráulica, ou seja, vem da força das águas. Em 1948, a Chesf foi de fato fundada para montar a usina de Paulo Afonso na época. E essa usina ficou pronta em 1954. Ela era composta de apenas 3 máquinas de 60 megawatts. Na época, isso era uma imensa usina. É através da energia de Paulo Afonso que toda a sociedade nordestina se desenvolveu, suas indústrias, os grandes centros urbanos. Poucos anos depois já estava ampliando para a usina de Paulo Afonso II e depois Paulo Afonso III em sequência. Depois foram construídos a usina Polônio Salles e a usina de Paulo Afonso IV. Aí depois veio o Xingó, já em 1995 entrou em operação e também deu aí ao longo da década de 90 também a energia necessária para o Nordeste crescer. Com um complexo tão grande de usinas instalado no meio do semiárido, os engenheiros desenvolveram técnicas para acumular a água em períodos de seca. Senão, as hidrelétricas não poderiam produzir a energia necessária. Foi quando nasceu a barragem de Sobradinho, nos anos 70. Toda essa água que vocês estão vendo aqui é a barragem de Sobradinho. O Rio São Francisco é parcialmente represado aqui. A água é usada tanto para gerar energia quanto para abastecer a região e fazer a irrigação. A barragem garante a perenidade do Rio São Francisco por até 1 ano. O reservatório de Sobradinho tem perto de 300 quilômetros de extensão. Acumula até 34 bilhões de metros cúbicos de água, o que possibilita grande capacidade de armazenagem para a geração. Nesses cenários, tanto de cheia quanto de seca, os reservatórios que acumulam água, como Sobradinho e Luiz Gonzaga, eles são essenciais. É através deles que a gente consegue acumular água do período chuvoso. E isso para o uso múltiplo é fantástico, né? Porque você consegue dar uma melhor condição de abastecimento humano e todos os outros usos ao longo de toda a bacia hidrográfica. Atividade 2, página 165. Releia os tópicos Um Rio Perene, página 161, e a importância do Rio São Francisco, página 163, e responda as questões. Número 1, letra A. Onde o Rio São Francisco nasce? Letra B. Quantos e quais estados são banhados pelo Rio São Francisco? Letra A. Qual é a diferença entre um rio perene e um rio temporário? Letra B. Por que os rios do sertão são temporários? Letra C. O São Francisco, apesar de atravessar o sertão semiárido, é um rio perene. Explique. Atividade 3. Leia a informação sobre a barragem de Sobradinho.
A barragem de Sobradinho inundou mais de 4.000 quilômetros quadrados, obrigando a transferir aproximadamente 12 mil famílias dos municípios alagados. No entanto, promoveu geração de energia e disponibilização de água para a irrigação. No texto acima, sublinhe de vermelho os aspectos positivos da construção da barragem de Sobradinho e de azul os aspectos negativos. A construção da barragem, pessoal, foi um fator de desenvolvimento. Por outro lado, houve a desestruturação dos sistemas de vida. A construção da barragem desencadeou um processo de desenvolvimento acelerado, o que era necessário para a região. Porém, gerou um vazio cultural para as populações deslocadas das margens do rio e das áreas de influência da barragem. Estas populações possuíam valores e sistemas de produção e de vida pouco compatíveis com as novas levas populacionais, que chegaram atraídas pelas obras da barragem e oportunidades advindas da nova dinâmica que se instalou no entorno do lago. Com isso, as populações deslocadas, mesmo recebendo apoio na forma de indenizações e de infraestrutura, pouco se desenvolveram, o que levou à degradação acelerada dos recursos naturais, da saúde e da capacidade de alavancar o próprio processo de desenvolvimento. Resolva as atividades, envie as fotos para a professora. Vejo você na próxima aula. Até mais!